What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Today, we're going to talk about some rules Americans break when they are speaking English. But hold on a second. Do native speakers break rules when they speak their own languages? Of course we do. Eu sou brasileiro falante de português e todos os dias eu quebro um monte de regras gramaticais. E isso acontece com todos os nativos de inglês também, né? Os falantes de inglês. Os americanos, os britânicos, australianos, neozelandeses, canadenses, nigerianos, sul-africanos, todo mundo que é nativo quebra regras gramaticais. E o que a gente deveria aprender? As regras gramaticais ou como essas pessoas falam inglês? Eu, particularmente, acho que você deve aprender as duas formas. E aí você vai colocar isso em code switching. A gente vai trocar o código linguístico de acordo com a situação que você estiver. Se você estiver num contexto muito formal, é muito bom saber as regras gramaticais. Porém, se você estiver batendo papo com uma pessoa, se você usar muita gramática, né, aquela coisa muito rebuscada, você pode passar como uma pessoa arrogante, uma pessoa pedante, uma pessoa que não quer realmente se comunicar e sim mostrar que você é superior. Então, aprender as duas formas é muito importante. E é isso que a gente vai aprender hoje. Regras que os nativos quebram. Are you ready? Let's go! Rule number 1. Ending a sentence with a preposition. Exatamente. Terminar uma frase com uma preposição. Peraí, teacher, mas quando eu estava aprendendo inglês, lá no básico, eu aprendi assim, ó, de onde você é? E a gente fala, where are you from? E from é uma preposição. Nossa, então peraí, isso está errado? Está quebrando alguma regra? Essa regra é uma regra antiga, veio do latim, então não é muito natural, sabe? As pessoas falam assim, hey, who are you talking to? Né? Com quem você está falando? Who are you talking to? Or who are you talking with? Mas na verdade teria que ser to whom are you talking? Or with whom are you talking? Só que você conhece alguém que fala dessa forma? Sei lá, talvez você assistir Bridgerton, Peaky Blinders, talvez eles falem assim, né? De uma forma mais rebuscada. No dia a dia a gente fala who are you talking to? Where are you from? E não from where are you? Mas existe essa regra aí. Não terminar uma frase com preposição. The second one is this word. Ain't. Muita gente trata essa palavra como se fosse uma gíria, né? Coisa de gente jovem. Gente, essa palavra ain't tá na língua inglesa desde o século XIX, tá? Então, assim, já tem algumas centenas de anos que essa palavra tá aí. Então, é uma palavra que ela existe, ela é usada, só que ela foi estigmatizada. Stigmatized. Então, muita gente fala assim, se você usa a palavra ain't, você fala inglês das ruas e você não deveria trabalhar aqui com a gente. Mas as pessoas usam o ain't all the time. Ain't pode ser a negativa para o verbo to be. Por exemplo, isn't, am not, aren't. Let me give you some examples. I am not American. I'm Brazilian. Eu poderia falar, I ain't American. I'm Brazilian. She is not my girlfriend. She ain't my girlfriend. We are not going there with you. We ain't going there with you. Believe it or not, ain't nega várias outras coisas também. Por exemplo, o verbo have como auxiliar no present perfect ou o verbo has na mesma situação. Haven't e hasn't. I haven't been there yet. I ain't been there yet. She hasn't told me anything about it. She ain't told me anything about it. Então, ain't é uma forma informal de fazer essas negações. A gente quebra essa regra, né, de usar os verbos auxiliares e a gente coloca essa palavrinha ain't. É muito informal hoje, é estigmatizado, como eu disse, mas é muito bom saber, porque nos seriados, nos filmes, nas músicas, ele aparece all the time. Next one. Já que a gente acabou de falar do ain't,
Essa aqui é uma outra regra que os americanos, os britânicos geralmente quebram, que é a double negative. E existe uma expressão em inglês que é I got, para falar I have. É uma forma informal também de falar essa mesma coisa. Então eu posso falar I have a car, ou I got a car. I have money, I got money. She has a boyfriend, she got a boyfriend. Então o got, que é o passado do verbo get, na gíria, no dia a dia ali na rua, ele é usado como se fosse o verbo have no presente. Então, I got, I have. Beleza. Só para falar I don't have, como que eu vou negar usando got? Eu uso a palavrinha ain't. Então, falar assim, I don't have a car, eu falo I ain't got a car. Porém, eles enfatizam essa negativa colocando uma outra palavra negativa. E aí ele fala, I ain't got no money, para falar I don't have any money. Então essa palavrinha any é uma palavra neutra. Como eu falei I don't have, e don't é uma negativa, eu uso essa palavrinha neutra, que é o I don't have any. I don't have any money. Eu não tenho dinheiro algum. Porém, em português a gente também nega duas vezes, né? A gente fala assim, eu não tenho dinheiro nenhum. Eu não tenho dinheiro nenhum. Duas negativas. Em inglês, a gente não pode negar duas vezes na mesma oração, na mesma frasezinha aqui. Então, quando ele fala assim, ó, I ain't got no money, I ain't já é a negativa, got no é a segunda negativa. Isso é um erro gramatical, porém, essa regra é quebrada sempre. I didn't say nothing. Eu não disse nada. O correto, de acordo com as regras gramaticais, é I didn't say anything. Então essa double negative, ela é uma regra gramatical quebrada pelos nativos todo dia. Clear? Next one. This one here is crazy because I see this all the time. I feel that native speakers just forget that that word exists. Ao invés de usar fewer, eles usam a palavrinha less. Então a gente fala assim, ó, tem mais pessoas aqui. There are more people here. E aí, qual que é o oposto de more? Aí eles já vão direto. Less. Então, there are less people here. Isso é um erro de gramática, é um erro de uso da língua. Quando a gente fala less, a gente fala sobre coisas que são incontáveis. Uncountable nouns. E a gente usa fewer para countable nouns, que são esses substantivos que a gente consegue contar. Como a gente está falando de pessoas, pessoas eu consigo contar. Então eu posso falar, tem mais pessoas aqui, there are more people here, ou tem menos pessoas aqui, there are fewer people here. Mas como que os nativos falam? There are more people here, there are less people here. Less people é gramaticalmente errado, porque less é usado para uncountable nouns. Então eu posso falar assim, ó, there's more water here. And there's less water here. Beleza, porque water é incontável. Então tem mais água aqui e menos água aqui. There's more water here and there's less water here. Mas quando eu falo de coisas contáveis, a palavrinha é fewer, não é less. Beleza? Os americanos sempre quebram essa regra e você, eu acho que você não deveria quebrar. Mas se você quiser, você vai errar igual um nativo. Fica ao seu critério. Next one. This one here is also very commonly mistaken. Trocar o me pelo I ou I pelo me. Beleza. A gente vê mais o I sendo trocado pelo me do que the other way around. Mas existe uma coisinha aqui que a gente vai ter que entender como regra. Como a gente está falando sobre americanos ou nativos em geral quebrando regras, vou te ensinar uma regra aqui como que funciona. Suponha que eu falo assim, ó, o John e eu vamos ao parque amanhã. John and me and John, or John and I? Natalie. O que eu sei falar é John and I, mas provavelmente está correto John and me. Beleza. Ela falou assim, ó, eu falo John and I, mas provavelmente é John and me. E na verdade é John and I. Você tá certa. Por que é John and I? Porque essas duas pessoas são o sujeito da frase. E se a gente está falando de sujeito, eu falo I. Porque me é o objeto da frase.
Sacou? Então assim, ó, John and I are going to the park. Se eu tirar o John, você fala me going to the park? Não, você fala I am going to the park. Então é I aqui, porque é o sujeito da frase. Porém, se eu falar assim, ó, Natalie, a Jéssica vai ao parque com o João e eu. Vai ao parque com a gente. Jessica is going to the park with John and me. Jessica is going to the park with me and John. Jessica is going to the park with John and I. Me and John. Errado. O me vai lá pro final. Me sempre vem depois. Então o correto é Jessica is going to the park with John and me. Então posso usar John and me? Pode, só que numa posição de objeto da frase, não numa posição de sujeito. Se for sujeito, é I. Só que como que as pessoas falam? Hey, me and Natalie are going to the mall after this class. Americano fala assim, britânico fala assim, canadense fala assim. A gente vê isso nos filmes, no seriado, vem em um monte de lugar. Então, John and I pode ser usado, mas no sujeito. John and me pode ser usado, mas no objeto da frase. Beleza? Next one. Já que a gente está falando sobre sujeito e objeto, essas duas palavrinhas aqui também são muito confundidas, que é who, para quem, e whom, para quem também. E agora, qual que eu vou usar? Who é usado para o sujeito e whom é usado para o objeto da frase. Como é que eu vou saber disso? Vou te dar alguns exemplos. Check it out. Então, olha essa perguntinha aqui, ó. Quem você convidou? Quem você convidou? Esse quem, ele quer saber o objeto da frase ou o sujeito da frase? Nossa, teacher, pera, essa aula de português eu também não lembro. Te mostrar, olha. Quem você convidou alguém. E eu quero saber esse alguém, né? Então, se você convidou alguém, você é o sujeito da frase, que é a pessoa que convidou, e esse alguém é a pessoa que foi convidada, que é o objeto direto dessa frase. Se ele é o objeto, na pergunta em inglês tem que ser whom. Então, essa pergunta tinha que ser assim, ó. Whom did you invite? Whom did you invite? Só que você já viu o americano falar assim? Já viu o britânico falar assim? Só se for o cara mais formal do mundo. Que as pessoas falam assim, ó. Who did you invite? Who did you invite? Só que isso é gramaticalmente errado, porque o who é usado quando a gente quer saber quem é o sujeito. Quem é o sujeito da frase? O sujeito eu já sei que é você. You invited someone. O que eu não sei é o objeto, quem foi convidado. Whom did you invite? E as pessoas falam, who did you invite? Então quando eu falo assim, ó, com quem você conversou? Com quem você conversou ontem? As pessoas falam assim, ó, who did you talk to? Who did you talk to? Who did you talk to yesterday? Com quem você conversou? Agora eu vou usar duas regrinhas aqui que a gente já viu, ó. Eu vou tirar esse to, porque é uma preposição que está lá no final da frase, eu vou colocar no início. Agora eu quero saber com quem você conversou. Então você conversou com alguém. Eu preciso saber se alguém é o objeto. Who did you talk to? Virou to whom did you talk? To whom did you talk? Who did you talk to? Qual que é mais natural? Claro que é o who did you talk to? É o mais usado. Mas ele quebra uma regra. Mais uma regra que os nativos quebram no dia a dia. Next one. Using theirs para plural. Esse também é clássico. Theirs não é usado para plural. Plural é there are. Então eu posso falar assim, ó, tem um carro estacionado ali. There is a car parked out there. There is a car. A car é um só. Tem um carro, há um carro, existe um carro. Mas eu não posso falar assim, ó, there's a lot of cars parked outside. There's a lot of cars é um erro gramatical. Porque a lot of cars são muitos carros. Então eu não falo existe muitos carros. Eu falo que existem muitos carros lá. Então, there are many cars, or there are a lot of cars parked outside. There are para plural, there is para singular. Como que os americanos falam? There's a lot of people at the party. Mas como que deveria ser? There are a lot of people at the party. There are a lot of people at the party. There's a lot of people at the party. E there's a lot of people at the party soa muito mais fluente, né? Parece que assim,
vai mais rápido, né? Gramaticalmente errado, mas é muito natural, né? O que você vai aprender? Claro que vai ser os dois, porque você não é bocó. Você já aprendeu que você precisa desse e desse aqui, de acordo com as situações. Então vamos aprender a próxima. Let's go! Esse erro aqui também é comum, inclusive é um erro que a gente comete em português também. A gente fala assim, ó, eu dirijo rápido. Mas olha só, se eu estou dirigindo, dirigindo é uma ação, né? Eu usei um verbo, né? Eu estou dirigindo, eu dirijo. Se eu quero falar como que eu estou dirigindo, eu uso um advérbio de modo e não um adjetivo. Rápido é adjetivo. Então você não pode falar eu dirijo rápido. Você tem que falar eu dirijo rapidamente. Só que ninguém fala assim, né? Não. No, nobody talks like that. E as pessoas usam isso em inglês. Só que em inglês isso acontece menos, tá? Geralmente as pessoas falam assim, ó, hey, you have to drive, mas eles falam drive safe. Não é drive safe, é drive safely. Mas as pessoas falam drive safe. E elas também teriam que dizer take it easily. Mas a gente não fala take it easily. A gente fala take it easy. Easy e safe são adjetivos. Se eu estou usando o verbo take it, como que eu vou take it? Take it easily. Mas a gente fala take it easy. É uma expressão, já está montada, gramaticalmente incorreta, mas é assim. Nesses momentos, eu falo assim, cara, não fala take it easily, porque por mais que esteja correto gramaticalmente, você vai soar muito estranho, tipo, você não sabe a língua inglesa. É take it easy. E ao invés de falar drive safely, fala drive safe. Beleza? You ready for the next? Let's go! O próximo erro é se você passou por esse vídeo inteiro e não deixou seu like. Até agora, nem se inscreveu no canal ainda. Isso é pior do que um erro de gramática, é pior do que erro de code switching, isso é um erro grotesco. Deixa seu like aqui, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários. E aí, quais dessas regras você quebra no seu dia a dia quando você está falando inglês? Eu particularmente quebro todas, mas é muito legal conhecer essas regras também. So, I hope you have enjoyed this class as much as I have. Thank you very much for being here and for subscribing to the channel and leaving a like here in the comments. I'll see you in the next one. I'm out of here.